submarino atacou outro com sucesso quando ambos estavam submersos. O capitão britânico enfrenta um desafio único. Esse era um problema novo. Os instrumentos mecânicos dele não podiam ajudá-lo muito. Ele tem que fazer tudo de cabeça. Fogo! Eles precisarão de um novo plano de combate. Tudo a este bordo! Para criar um novo tipo de tática de guerra submarina. Na Segunda Guerra Mundial, uma arma submarina permite que guerreiros batalhem sob as ondas. Com destreza, força e tenacidade, seus inimigos revidam. Revolucionária, mas ainda primitiva, é uma tentativa desesperada para mudar o curso da guerra. Suas histórias são lendárias. Inferno Submarino. Confronto no Mar do Norte. 11 de novembro de 1944. O submarino britânico HMS Venturer se aventura no agitado mar norueguês em sua 8ª patrulha de guerra. Sua missão ultra-secreta é entregar suprimentos para combatentes da resistência na Noruega ocupada. Durante esse período, os alemães colocaram cerca de 400 mil soldados nesse pequeno país. Na parte naval, uma grande parte da marinha alemã ficou situada em águas norueguesas durante todo esse período. Como desafio, alguns noruegueses trabalham com os aliados, fornecendo informações sobre os ocupantes nazistas. Em troca, os britânicos fornecerão apoio, suprimentos e dinheiro, frequentemente entregues via submarino. Dessa vez, o ponto de encontro é próximo a Narvik, no norte da Noruega. Enquanto o HMS Venturer viaja ao norte, um tripulante avista algo através do periscópio de busca. Na noite escura e no mar agitado, ele reconhece a torre de comando de outro submarino. Ele não sabe, mas ele encontrou o U-Boat alemão U-771. Chamem o capitão. O U-Boat viaja rapidamente na superfície. O U-771 passou semanas batalhando contra 2 comboios aliados que seguiam para a União Soviética. A tripulação teve sorte de escapar viva. O submarino britânico ainda não foi detectado e está a poucos quilômetros de distância. Ele continua viajando debaixo da superfície. O capitão do submarino é o tenente James Launders. Com somente 25 anos de idade, Launders entrou na Marinha Real como cadete em 1938, antes da Inglaterra declarar guerra. Ele comanda o HMS Venturer há 1 ano e meio. Launders precisa agir rápido antes que o U-Boat o descubra. Se ele avistasse seu periscópio, ninguém saberia tomar contramedidas melhor que outro comandante de submarino. Então você precisava aproveitar a chance para atacar antes. Launders olha pelo periscópio e pergunta a velocidade, alcance e direção do alvo. Velocidade e alcance. Velocidade estimada, 13 nós. Eles estimam que o submarino esteja mantendo 13 nós. Força total à frente. Baixar periscópio. Ele ordena que se aproximem do U-Boat, enquanto ele trabalha nos cálculos e os torpedos são preparados. Ele não terá outra chance. Ele precisa acertar. Na cabeça dele, ele pensou na melhor chance de atingir o seu alvo, que seria disparar todos os 4 torpedos em seus tubos. Ainda restarão mais 4 torpedos, mas ele não terá tempo suficiente para recarregá-los antes de um contra-ataque do U-Boat. Então ele queria garantir que acertaria o alvo. O Venturer se aproxima. Launders olha pela última vez. Velocidade e alcance. O U-Boat está na mira do Venturer. 1.800 metros. A equipe de torpedos está pronta e aguardando a ordem de Launders. Launders ordena o disparo de 4 torpedos. Fogo. Os torpedos Mark 8 vão em direção ao U-Boat alemão a mais de 80 km por hora.
Cada um contém 365 quilos do explosivo Torpex. A tripulação do Venturer consegue ouvir a explosão. O operador do hidrofone não escuta mais o som do motor do U-Boat. Não há mais nada sobre a posição do U-771. Submarinistas são pessoas agressivas. Eles precisam ser. Eles não mediam esforços para afundar submarinos inimigos e não podiam pensar que o que estava acontecendo com um outro submarino podia estar acontecendo com eles. Venturer se tornou um dos poucos submarinos britânicos a afundar outro submarino. Londres, mais tarde, recebeu a ordem de serviços distintos por afundar o U-771. Incrivelmente, todo o ataque aconteceu em apenas 6 minutos. Sua grande virtude enquanto comandante era a habilidade de pensar em tudo muito rápido em sua cabeça e executar um ataque de forma rápida e também eficiente. E ele era muito bom nisso. Após o ataque surpresa, o Venturer continua sua missão original, levando suprimentos para a Noruega. O naufrágio do U-771 é parte da pressão crescente dos aliados desde o dia D. Americanos, britânicos e canadenses lideram os avanços através da Europa Ocidental. O Exército Vermelho viaja pelo leste europeu e se prepara para tomar a Prússia Oriental. Para conter esses avanços, Hitler recorre ao almirante Karl Dönitz e seus submarinos. A Alemanha nazista quer compartilhar tecnologia militar experimental com o Japão, a potência remanescente do eixo. Eles têm armas chamadas Wunderwaffen. Wunderwaffen significa uma arma incrível, arma milagrosa. Com a guerra se prolongando, ela se tornou uma ferramenta importante da propaganda alemã de Goebbels. Armas Wunderwaffen, como as bombas V1 e os mísseis V2, foram disparadas contra os britânicos, especialmente após o dia D, causando mais de 30 mil mortes. Os alemães eram muito inovadores quando se tratava de avanços tecnológicos, mas o problema era que eles não conseguiam produzir essas coisas em massa, ao contrário dos aliados. E havia outro problema. Esses dois países são relativamente pequenos, e eles estavam divididos pela esfera de influência ou esfera de poder dos aliados. Seja pelos britânicos, seja pelos americanos, seja pelos soviéticos. Então era muito difícil para eles compartilharem ideias, compartilharem planos e também compartilharem tecnologia. Quando navios de superfície levando materiais de guerra para o Japão são repetidamente afundados, a única opção que resta é usar submarinos. O U-Boat alemão U-864 vai transportar a tecnologia Wunderwaffen, incluindo peças e esquemas para o Messerschmitt Me-163 Comet, uma aeronave interceptadora experimental movida a foguete, e o Messerschmitt Me-262 Swallow, o primeiro caça-jato a participar em combate aéreo. Em uma missão de codinome Operação César, o transporte também inclui cientistas de ponta e 2 especialistas japoneses voltando ao Japão de submarino. O conhecimento deles será vital para a produção em massa de Wunderwaffen. Eles esperam que a combinação da mão de obra japonesa com a ciência alemã mude a guerra no Pacífico em favor do Japão e force os aliados a realocarem mais tropas ao Extremo Oriente, tirando-as da Europa, abrindo o caminho para um ressurgimento nazista. O U-864 é um U-Boat totalmente novo. O comandante do U-Boat, Ralph Reimer Wolfram, começou treinamentos e testes no mar em outubro. Com somente 3 patrulhas prévias, Wolfram era considerado um oficial experiente. Após 1943, muitos dos oficiais experientes haviam sido mortos na guerra e comandantes mais jovens de U-Boat
não viviam o bastante para adquirirem a experiência necessária, porque vários U-Boats eram afundados na primeira patrulha. Então Wolfram, sendo um oficial experiente, era único, porque ele era um dos caras mais velhos e também um dos mais experientes. Eles deixam Kiel na Alemanha em dezembro. O barco e a tripulação, enquanto uma equipe, era inexperiente. Então, era a primeira patrulha e também o primeiro desafio real deles. O U-Boat supostamente levava um carregamento completo de 27 torpedos e outras armas para se defender. A viagem de 6 meses os levara ao norte das Ilhas Britânicas, ao redor da ponta sul do continente africano, através do Oceano Índico, até uma base de U-Boat na Malásia. Eles param na Noruega ocupada para reabastecer e pegar suprimentos adicionais. Submarinos e aeronaves aliadas patrulham as águas entre a costa norueguesa e o Reino Unido. Eles terão que passar despercebidos antes de escaparem para o Atlântico. O U-864 tem algumas das mais novas tecnologias de U-Boat, incluindo um novo dispositivo chamado de snorkel. Na Segunda Guerra Mundial, todos os submarinos precisavam emergir para recarregar as baterias, que os permitia mergulhar e permanecer embaixo d'água. Mas viajar na superfície é perigoso, especialmente durante o dia. Quando o snorkel é levantado, só uma pequena parte do equipamento fica para fora da água, permitindo que a maior parte do U-Boat fique escondida. Então, o U-Boat podia mergulhar, usar o motor a diesel para recarregar a bateria, trazendo o ar necessário pelo snorkel e também o ar para a tripulação. Mas o U-864 não chega muito longe. Tem algo errado com o snorkel. Quando Wolfram reporta o problema, o comando dos U-Boats não quer se arriscar. Eles ordenam que o U-864 vá para um porto próximo para a inspeção. Steuerbord 15 Grad. Steuerbord 15 Grad. Assim que o U-Boat vira, ele sofre uma parada abrupta. O submarino encalha nas águas rasas. Os problemas do Wolfram vão de mal a pior. As rochas irregulares dos fiordes noruegueses podem facilmente danificar o casco. E o resultado da Operação César e do U-Boat estão por um fio. Dezembro de 1944. O U-Boat nazista U-864 encontrou problemas na costa da Noruega. A caminho do Japão com esquemas e peças para armas secretas, o U-Boat encalhou. Era muito difícil navegar em um fiorde norueguês porque era muito estreito. Havia bancos de areia, provavelmente havia rochas e recifes não mapeados. Até hoje, eu diria que é muito difícil de navegar. Wolfram imediatamente envia a tripulação para verificar a condição do submarino. Eles confirmam que o interior do casco não foi danificado. Was ist da los? Ich sehe noch gar nichts. Sie müssen erst auftauchen, dann kann ich was erkennen. O comandante do U-Boat, Wolfram, teve sorte. O U-864 carrega uma carga perigosa escondida em sua quilha. 67 toneladas de mercúrio. Mercúrio é um ingrediente-chave na produção de armas, frequentemente usado como detonador para desencadear explosivos. Muito denso, cada um dos 1.857 frascos a bordo contém cerca de 2,4 litros de mercúrio líquido e pesa cerca de 32 quilos. Os frascos substituem muito do lastro de chumbo que submarinos normalmente levam na quilha. Para a sorte da tripulação, a carga letal permanece intacta.
Wolfram não pode se dar ao luxo de outro erro. Ele solicita um prático de porto, um capitão de navio local, para guiá-los ao porto. Para um submarino em uma missão secreta, eles estão começando a atrair muita atenção. No Reino Unido, a inteligência britânica já recolheu informações através de mensagens alemãs interceptadas e decodificadas, e descobriu que a Alemanha está enviando Wunderwaffen para o Japão. Acabamos de receber outro relato. Eles sabiam que isso só poderia ser feito por submarino. A pergunta era, qual submarino? Decifrar códigos nem sempre fornecia informação atual sobre os movimentos de unidades navais alemãs individuais. O oceano é vasto. Mesmo com boa inteligência, encontrar algo lá era realmente muito difícil. Navios e submarinos podiam ir para onde o capitão quisesse, e às vezes o capitão fazia ajustes para completar a missão de forma segura. Após a tripulação da Marinha Alemã confirmar a integridade estrutural do casco do U-864, o U-Boat parte para Bergen, também na Noruega, para consertar o snorkel. Cada uma das paradas aumenta o número de pessoas em contato com o U-Boat. Esse tipo de informação era muito importante para os aliados. Ela é secretamente compartilhada por um movimento forte de resistência que vem operando na Noruega desde o início da guerra. Quando a guerra começou em abril de 1940, na Noruega, com a invasão nazista, houve 2 meses de luta. Em junho, ao invés de se renderem, o rei da Noruega e alguns ministros fogem para a Inglaterra e montam um governo do exílio. Essa é a origem da cooperação com os britânicos em solo britânico. Eles trazem o que sobrou da marinha e das forças de combate deles e servem como elo com o movimento de resistência que ficou na Noruega, que espiona e encaminha as informações. As informações mais típicas eram que esse ou aquele submarino, flâmula tal e tal, fosse avistado em algum porto, poderia ser um U-Boat. Mas eles eram instruídos a informar sobre quaisquer movimentos navais e para atualizar sobre onde as embarcações estavam localizadas de fato naquele instante. Isso era muito importante. Em troca, a inteligência britânica financiava, treinava e fornecia equipamentos. Quando o U-864 encalhou, 2 homens japoneses na Noruega provavelmente seriam notados e reportados. Os relatórios sobre os movimentos, nesse caso de submarinos, podiam ser transmitidos com alguma rapidez. Um aviso de que o U-864 estava em Bergen poderia ser um divisor de águas. Era início de 1945. O exército aliado retomou a França. Bergen era o local onde os U-Boats estariam concentrados. Informações da resistência norueguesa podem dar aos aliados uma oportunidade de impedir que especialistas técnicos com esquemas de armas e peças sejam enviados ao Japão. E o Comando Estratégico de Bombardeios da Força Aérea Real iria atrás dos U-Boats em Bergen. Em 12 de janeiro, 32 bombardeiros Avro Lancaster vão rumo à Noruega. Os Lancaster carregam bombas Tallboy de 6,5 metros, contendo 2.400 quilos do explosivo Torpex. Essas bombas detonam após atravessarem blindagens, túneis e até concreto. Elas são perfeitas para atacar estruturas como estaleiros de U-Boats altamente reforçados. Em meio a uma batalha com a Luftwaffe alemã, um Lancaster solta uma Tallboy perto do alvo. Leva dias para descobrir se o ataque foi bem sucedido. Relatos chegam de fontes diferentes. A inteligência aliada precisa juntar a informação. Os britânicos descobriam se um ataque foi bem sucedido através de inteligência, da interceptação de mensagens alemãs e também de inteligência humana, dos agentes do movimento de resistência norueguesa. A notícia era ruim.
Os aliados descobriram que eles acertaram em cheio os estaleiros de U-Boats, mas que o dano foi mínimo. Mas foi o suficiente para atrasar um pouco mais a partida do U-864. Não tem como não sentir pena dos japoneses a bordo do U-Boat, porque eles estão deixando uma potência derrotada para voltar para casa para uma nação que talvez também seja derrotada, mas talvez, se eles conseguirem dominar a tecnologia que está a bordo, o Japão seja capaz de aguentar. Apesar do revés, os aliados ainda acreditam que sabem o suficiente para impedir o transporte de tecnologia alemã para o fronte no Pacífico. Com a guerra perto do fim, você precisava parar o comércio e a tecnologia entre Alemanha e Japão, porque não podia arriscar deles usarem armas novas e prolongarem a guerra. Ao invés de atacarem os estaleiros de U-Boats reforçados de novo, eles atacarão quando o U-864 estiver mais exposto. E usaram submarino para atacar o U-Boat. A 9ª Flotilha de Submarinos da Inglaterra está baseada em HMS Ambrose, na Escócia. Submarinos da 9ª Flotilha estão enfrentando navios alemães no Mar do Norte desde 1940. Em 2 de fevereiro de 1945, o HMS Venturer deixa Lerwick, nas Ilhas Shetland, em sua 11ª patrulha de guerra. Venturer é um submarino britânico classe V, ou Vampiro. Um dos primeiros foi chamado de Vampiro e parece apropriado, um bom nome para algo que tira o sangue do inimigo. Os submarinos classe V não são os submarinos mais rápidos e viajam a apenas 11 nós na superfície. Porém, com apenas 62 metros de comprimento, seu tamanho compacto o torna ideal para patrulhas nos fiordes noruegueses. O Venturer ainda navega sob o comando do tenente James Launders. Jimmy Launders tinha uma ótima reputação no serviço de submarinos. Ele era muito inteligente, era extremamente eficaz e, o mais importante, tinha total confiança da tripulação. A área planejada de operação dele é ao sul da entrada da cidade de Bergen. Patrulhar aqui significa que Launders pode interceptar embarcações alemãs quando elas voltam para a base. Tripulações de U-Boats cansadas, retornando de longas patrulhas, podem baixar a guarda com a possibilidade de roupas limpas, comida fresca e camas confortáveis que encontrarão no porto. Launders era esperto o suficiente para perceber que quando os submarinos voltavam de patrulhas, eles ficavam mais vulneráveis, portanto se tornavam alvos mais fáceis. Mas quando o Venturer chega na área de patrulha, eles recebem uma mensagem codificada do quartel-general. As ordens redirecionam Launders para patrulhar próximo à costa de Faia. Isso significa que o Venturer tentará interceptar U-Boats com tripulações bem mais alertas, saindo de Bergen para o Mar do Norte. Quando Launders recebeu a ordem para desviar para Faia, isso o colocou bem no caminho do U-864. 8 de fevereiro de 1945. O U-Boat alemão U-864 sai do estaleiro de U-Boats em Bergen, na Noruega, após uma série de reparos. Ele segue noroeste em direção a um canal de água profunda que leva ao oceano. De lá, ele continuará a missão de levar tecnologia ultra-secreta da Alemanha para o Japão. O comandante de U-Boat Ralph Reimer Wolfram não sabe que o submarino britânico Venturer recebe ordens para patrulhar a área. Mas o tenente James Launders, da Marinha Real, também não sabe exatamente o que ele está procurando. As ordens dele não mencionam o U-864. O quadro geral da inteligência parecia indicar que haveria um submarino fazendo alguma coisa. Submarinistas devem apresentar uma iniciativa considerável. Você os coloca na área certa e espera-se que eles encontrem alvos. Após a escolta do U-Boat voltar ao porto, Wolfram conduz treinamentos de prontidão com a tripulação. A jornada deles acabou de começar, mas eles precisam estar preparados. Ele sabe que a área é regularmente vasculhada por aviões da Força Aérea Real e por navios da Marinha Britânica. Satisfeito que todos estão prontos, ele ordena que o U-864 submerja.
Ele traça uma rota rumo às Ilhas Shetland, 160 quilômetros ao norte do território escocês. Mas ele não demora a encontrar outro problema. Um dos motores a diesel do U-864 não está funcionando. Para o Wolfram, deve ter sido uma maré de azar quase que inacreditável. Ele finalmente foi reenviado para o mar e, de novo, teve problemas técnicos com um dos motores fazendo barulhos estranhos. Provavelmente era um pistão quebrado ou algo do tipo. O barulho é tão grande que pode ser captado por embarcações inimigas a milhas de distância. Para um U-Boat que tentava passar por águas infestadas de inimigos, eu diria que o silêncio era muito importante. Também era difícil para a tripulação do U-Boat escutar o som de outros navios próximos. Boot auftauchen lassen. Auftauchen! Wolfram emerge para contatar o quartel-general de U-Boats. Mas ele já imagina o que virá. Eles ordenam que o U-864 volte a Bergen. Porém, com patrulhas aliadas aéreas e marítimas na área, eles não querem que ele volte sozinho. Eles enviarão uma escolta para encontrá-lo. Um Wolfram, decepcionado, ordena que eles desçam a profundidade de periscópio para esperar. Para um U-Boat, uma falha no motor pode ser um problema enorme. Mas para o submarino britânico HMS Venturer, isso também muda o jogo. Se uma escolta chegasse, os riscos para Londres aumentariam muito. A chance do periscópio dele ser avistado era bem grande. Ele podia muito bem perder o alvo e perder a oportunidade. Ele poderia até ser atacado ou até afundado. Se o Venturer perder essa chance, os aliados terão que começar tudo de novo. Eles podem ficar sem a informação da partida do U-Boat da próxima vez. Eles continuam com um padrão minucioso de busca. Finalmente, na manhã de 9 de fevereiro, o operador de hidrofone do Venturer detecta um som fraco. O som detectado podia ser de um barco de pesca. Era um motor barulhento a diesel. E, portanto, a dúvida ficava, será que é um barco de pesca? Poderia ser uma traineira alemã armada, por exemplo. Então você tentava encontrá-lo. O oficial de vigia, Tenente Chalmers, começa uma busca metódica pela fonte. Ele toma o cuidado de deixar o periscópio levantado por períodos curtos de tempo. Quando o periscópio estava levantado, você estava entregando a sua posição. Você o subia pelo menor tempo possível e o levantava pela menor distância acima da superfície do mar. Baixar periscópio. Era a sua maior ajuda, mas também poderia ser o pior inimigo. Mais de uma hora depois, Chalmers avista algo ao norte. Chamem o capitão. Olhando através da lente minúscula, ele consegue distinguir um mastro fino, a quase 5 quilômetros de distância, se movimentando pelo oceano. Chalmers fala com Launders, que ordena a tripulação para os postos de ação. Atenção, postos de ação. Todos os compartimentos, reportar. Assim como no contato com o U-771, o Venturer avista o U-Boat inimigo primeiro. Mas esse encontro será completamente diferente. O ataque prévio que o Launders havia executado era um ataque clássico de submarino submerso versus submarino da superfície. Vem desde a Primeira Guerra Mundial. Isso é algo novo. O Venturer e o U-864 estão ambos submersos e virtualmente cegos ao outro. Como o Launders não conseguia ver o submarino, ele só conseguia ver o periscópio. Ele só tinha indicações, na verdade, de onde estava. O periscópio é o único ponto de referência visual dele. É um alvo minúsculo. Inicialmente, eles não sabem como o submarino está orientado ao seu redor. Normalmente, um ataque a um submarino na superfície era muito mais fácil. Isso era muito mais sofisticado. Isso é tática de guerra naval do fim do século XX. Subir periscópio. Na sala de controle, Launders olha pelo periscópio e solicita um relatório. Eles dizem que a velocidade do U-Boat é desconhecida. O alcance é incerto. Mas depois estimam cerca de 5 quilômetros.
Lowndes decide não repetir o ataque rápido que ele usou contra o U-771. Ele precisa de mais informações sobre a velocidade e a rota do U-Boat. Ele descarta usar o sonar ativo. Isso exige enviar pings audíveis para recolher mais informações sobre a localização e a distância do U-Boat. Baixar periscópio. O sonar ativo te dava uma boa posição do seu inimigo, mas também deixava o seu inimigo saber que você estava lá. Portanto, precisava usar o sonar passivamente. Precisava usar os hidrofones, como eles eram chamados, para escutar o inimigo. Lowndes então ordena que o Venturer entre em posição atrás e em rota paralela ao U-Boat na velocidade constante de 6,5 km por hora. Sabendo a própria velocidade, enquanto a tripulação registra a rota, eles também coletam informações sobre o U-Boat. Se ele não tivesse mudado de curso e fosse a uma velocidade constante, então isso não seria uma variável. Lowndes arrisca olhar mais uma vez pelo periscópio. Ele está surpreso ao ver que o U-Boat ainda tem o periscópio levantado. Na verdade, para Lowndes, o U-Boat parece usar tanto o periscópio de ataque quanto de busca. O Lowndes não conseguia acreditar na sorte dele, porque ali havia um submarino alemão dizendo: "Olá, eu estou aqui." É de se imaginar quais eram as condições. Acredito que veríamos um comandante extremamente preocupado, buscando algum reforço e esperando encontrá-lo. Para um U-Boat, o procedimento padrão era ficar submerso, simplesmente para evitar ser detectado, dando uma olhada de tempos em tempos através do periscópio para ver se a escolta chegava e então fazer contato e voltar para o porto. O HMS Venturer continua viajando a 6,5 km por hora. O submarino britânico se aproxima do U-Boat. Agora, ele só está a cerca de 1.800 metros de distância. Mas enquanto Lowndes observa, o submarino de repente vira para o oeste. Lowndes supõe que a tripulação do U-864 percebeu a presença do submarino britânico e pode estar preparando um ataque. Era uma situação bastante única. Os dois estavam submersos. E agora, o jogo da caça começou. E acho que, para ambos os comandantes, foi uma situação extraordinária. Algo completamente novo. Se a comida é tão importante, por que desperdiçamos tanto? Wasted, com Anthony Bourdain. Dia 11, 9 da noite, no National Geographic. Minhas peças são inspiradas por viagens e estou sempre buscando meu próximo voo. Eu uso Kayak para pesquisar centenas de sites e sempre encontro a melhor passagem. Quando eu vi aquele pequeno avião, eu quis voar sobre os prados do Kansas. Eu tinha que voar. Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também usa mapas, se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Uma linha pode ser a menor distância entre dois pontos. Mas quando essa linha é uma das fronteiras da América do Sul, ela também pode ser a menor distância entre a liberdade e a prisão. Descubra tudo o que acontece nas Fronteiras Perigosas. Novo episódio, dia 6, 9h45 da noite, no National Geographic. 9 de fevereiro de 1945. O submarino britânico HMS Venturer persegue o U-Boat alemão U-864 nas águas perto da Noruega. O motor barulhento do U-Boat traz perigo em dobro. Não apenas ele podia ser ouvido muito facilmente pela embarcação inimiga, mas também diminuía a habilidade dele de detectar outras embarcações. Porque os hidrofones, eles ficavam bloqueados pelo barulho do motor.
Apesar do barulho do motor, os hidrofones do U-864 parecem ter finalmente detectado algo. O HMS Venturer se aproxima. O comandante do U-Boat, Wolfram, percebe que está sendo perseguido por um submarino inimigo. Okay. Feindkontakt, feindliches U-Boot auf 15 Grad. Então ele realizou a manobra padrão para desviar de um ataque de torpedos, que também é usada por qualquer embarcação na superfície. Ele começa a zigue-zaguear para mudar seu curso de tempos em tempos, prevenindo o ataque dos torpedos. O zigue-zague funciona. A manobra complica a ação de disparar torpedos do submarino britânico. Com um número limitado de torpedos, Lowndes não pode arriscar e errar. Para ter uma chance contra o U-Boat, Lowndes precisa prever o padrão do zigue-zague. Baixar periscópio. É arriscado esperar. Lowndes sabe que os torpedos de popa do U-Boat estão apontados na direção dele. Toda vez que ele vira, o Venturer fica diretamente em seu caminho. Mas o Venturer continua perseguindo o U-Boat, esperando que ele emerja e que eles consigam um disparo direto. Mas ele nunca emerge. O Lowndes provavelmente tinha uma boa ideia de quais eram os procedimentos operacionais padrões dos alemães naquela área. Ele também sabia que os alemães poderiam encontrar uma forma de escapar. Portanto, há uma certa urgência para executar o ataque. Lowndes precisa agir. Há um canal próximo. Se o U-Boat chegar lá, será muito fácil perdê-lo. Lowndes precisa disparar no U-Boat sem contato visual. É algo que ele nunca fez antes. O grande problema para qualquer comandante de submarino contra qualquer alvo era conseguir prever aonde o alvo estaria quando os torpedos chegassem. E isso pode ser um tempo depois dos torpedos serem disparados. Lowndes sabe que caçar um submarino é mais complexo que os alvos normais. Quando os navios estão na superfície, eles se movem para frente ou para trás, esquerda ou direita. Eles se movem só em 2 dimensões. Um submarino submerso adiciona a 3ª dimensão de profundidade aos cálculos. Era um alvo que se movia em 3 dimensões, então precisava pensar com muito cuidado sobre a profundidade em que dispararia sua arma e também na direção. Então, era bem arriscado. As probabilidades estão contra Lowndes. Ele sabe que os torpedos Mach 8 britânicos, uma vez disparados, são muito barulhentos debaixo d'água. Se a tripulação a bordo do U-Boat escutá-los, eles terão tempo de virar ou mergulhar fundo para desviar dos torpedos que se aproximam. Lowndes tem uma ideia. É bem arriscado, mas é tudo que ele tem. Minutos depois, o U-864 vira a este bordo. É hora de Lowndes colocar seu plano em ação. Subir periscópio. Com bordo 15. O sucesso e a sobrevivência dele dependem de suas previsões do comportamento do U-Boat alemão estarem corretas. Fogo! – 9 de fevereiro de 1945. No Mar do Norte, cerca de 3 quilômetros a oeste da ilha norueguesa de Faia, 2 submarinos se preparam para o que pode ser o primeiro combate subaquático de submarinos. A bordo do U-Boat alemão U-864, Ralph Reimer Wolfram ordena uma série de movimentos para frustrar um ataque com torpedos. O comandante de submarino britânico, Tenente James Lowndes,
calcula como afundar um submarino submerso. Se ele conseguir prever quando o U-Boat vai virar, ele pode planejar um padrão de disparos de torpedos para antecipar onde o U-Boat estará. O Launders achava, com seu instinto de submarinista, que qualquer comandante de submarino, se escutasse torpedos na água, iria mergulhar. Portanto, ele iria colocar pelo menos um de seus torpedos, se não mais, bem abaixo de onde ele achava que o submarino estava. Porque aí o submarino mergulharia bem em cima do torpedo. Quando o U-Boat vira a este bordo, Launders começa uma contagem regressiva de 2 minutos. Subir periscope. Ele fez seus homens prepararem 4 torpedos. Launders bolou um plano para funcionar em várias profundidades, para criar um padrão de disparos tridimensional. Ele dá a ordem. Fogo! O primeiro torpedo parte do submarino. Wolfram dá a ordem de fuga. Tudo a este bordo e para baixo. Fogo! O segundo e o terceiro torpedos vão em direção ao U-Boat. Só resta mais um torpedo. Fogo! E Wolfram já mergulhou fundo. O último torpedo viaja pela água e acerta a lateral do U-Boat. O fluxo de água para dentro do submarino é tão rápido que a parte central inundada do U-Boat se torna imediatamente mais pesada que a proa e a popa. O U-Boat se parte e cai até o fundo do mar. A bordo do Venturer, Launders não sabe muita coisa sobre o alvo. Ele sabia que havia afundado um alvo bem grande. Parecia que carregava bastante coisa que vinha boiando até a superfície. Portanto, poderia muito bem ser uma vaca leiteira, como eles chamavam os submarinos de suprimentos. Os homens a bordo do Venturer não têm ideia de como foi importante a missão deles. Somente após o ataque, os britânicos descobriram que eles haviam afundado o U-864 com sua carga secreta. Incluindo as garrafas de mercúrio, valendo cerca de 5 milhões de dólares, que agora estavam no fundo do mar. O naufrágio do U-864 não interrompe os esforços do eixo. Em março de 1945, a Alemanha tenta enviar outro U-Boat carregando tecnologia de armas para o Japão. Mas durante sua viagem, os eventos mudam rapidamente. Os soviéticos mandam uma ofensiva final para tomar Berlim. Hitler comete suicídio. Em maio, o chefe de gabinete do alto comando alemão se rende incondicionalmente aos aliados. 2 dias depois, o U-234 recebe a mensagem final do almirante Dönitz, dizendo à sua querida esquadra de U-Boats que a guerra está perdida. A carga do U-234 era mais sinistra. 0,5 tonelada de óxido de urânio foi descoberta a bordo quando ele se rendeu. A Wunderwaffen, ou arma incrível, não chega ao seu destino. O Japão terá que continuar enfrentando os aliados no Pacífico sozinho. Em 2003, os destroços do U-864 foram encontrados a menos de 4 quilômetros da costa da Noruega, a cerca de 150 metros de profundidade. A carga dele contaminou o assoalho marinho. A combinação perigosa de mercúrio e explosivos das armas a bordo tornam um resgate arriscado. O governo norueguês continua trabalhando para minimizar os riscos.
O naufrágio do U-864 é o único em que reconhecidamente um submarino submerso foi afundado por outro submarino na Segunda Guerra Mundial. Na Marinha Real, nos anos que se seguiram à guerra, Landers se tornou uma lenda por ter conseguido um feito tão extraordinário. O naufrágio do U-864 é um grande marco em táticas de guerras submarinas. Foi o início de um sistema anti-submarinos. Após a guerra, operações anti-submarinos se tornaram as mais importantes operações das forças submarinas britânicas e das forças submarinas de quase todo o mundo. Foi uma operação extremamente pioneira. Ao mostrar que era possível, o HMS Venturer começou um capítulo novo, não só de táticas de guerras submarinas, mas nas táticas de guerras navais em geral. Versão brasileira Dubbing Company.